No mundo futurista, estilo cyberpunk, a Terra foi consumida por guerras e escassez, forçando toda a humanidade a colonizar o planeta novos. Mas a paz nunca chegou. Entre facções poderosas, o Império Acretiano liderou com soldados ciberneticamente aprimorados, moldados para esmagar qualquer que seja a resistência. No centro dessa história está Luca, um órfão transformado em arma viva. Sua jornada o leva ao Coliseu Imperial, um campo de batalha onde apenas os fortes sobrevivem. Sob os gritos da multidão, ele enfrenta vários criminosos fortes em combates de vida ou morte. Com sua lâmina reluzente e reflexos sobre-humanos, Luca corta balas no ar e derruba inimigos com golpes precisos e supera seus limites brutalmente. Mas ele não é apenas uma arma. Como um soldado do Império, ele tem a chance de provar talento e superar qualquer que seja o obstáculo. Vídeo completo no nosso canal. Essa é a história de um cara que luta pelo Império e ele se apega à ideia que tudo é pelo Império. Enquanto vários caras metem bala nele, ele continua pensando que deve se livrar de todas as ameaças ao Imperador e seu povo. As balas vão em direção a ele enquanto ele observa todas as trajetórias delas, dizendo que ele pertence à Guarda Imperial. E nos momentos seguintes, ele consegue ricochetear todas aquelas balas ali e mandar elas de volta para os caras, mandando pra vala vários ali. Cê tá doido? O cara é incrível. Um cara então aparece e começa a bater palmas, enquanto ele tá lá em uma pose de super-herói. A parada é o seguinte, toda a história começa em um futuro bem distante, onde toda a tecnologia conseguiu evoluir drasticamente. Por esse mesmo motivo, toda a esperança da humanidade acabou. Por causa de uma guerra, por falta de recursos, Terra foi completamente destruída. Então, o que os humanos fizeram? Abandonaram a Terra e povoaram outros planetas. Infelizmente, todos os animais e toda a fauna e a flora da Terra acabou tudo em cinzas, por causa de invasões de outras espécies de alien. Então, os sobreviventes humanos conseguiram viver e evoluir muito, ainda mais no espaço, e acabaram encontrando outro planeta, que conseguiram chamar ele de Volos. Eles então começaram a espalhar todas as coordenadas desse planeta por todo o espaço, atraindo mais naves de sobreviventes humanos perdidos no espaço, e assim conseguiram fundar a Federação Belato, onde várias espécies de humanos e aliens estavam completamente misturadas. E também tinha o Império Acretiano. Esse aí era o império com o maior poder de fogo, tecnologia da época. E também tinha a Aliança Sagrada da Corte. Eles tinham energia e força mental. Mas mesmo assim, nesse novo planeta de Volos, os recursos também não eram ilimitados. E eles acabaram brigando mais uma vez por recursos. Então, toda a humanidade se preparou para uma guerra de monopolização total de todos os recursos naturais. O nosso prota é um desses soldados do Império Acretiano. Ele já tá ali no laboratório de máquinas acretianas. E o cara começa a dizer que ele é o próximo. Ele então tem que demonstrar que é capaz e mostrar toda a sua força para a majestade. E aquele vai ser um dia extremamente importante para ele. Aquele cara é o comandante da Guarda Imperial Acretiana, Emilas Custoria. Ele começa a dizer, tá bom, eu sou mesmo um algarado, vamos ver. Esse cara aí é Luca, um guarda imperial de baixo nível, em treinamento. O cara começa a dizer que esse tal de Luca vai ter que superar todas as suas expectativas, senão o pau vai cair a folha. E ele então coloca seu capacete, pensando que vai ser capaz de bloquear todas as balas, para poder se tornar parte da Guarda Imperial. Ele já concluiu todas as situações e simulações de treino possíveis, e ele tem uma consciência espacial bem elevada. Então, ele entra na sala de treinamento, vai ser 1x5. Aqueles 5 oponentes ali são meros prisioneiros no corredor da morte, armados com equipamentos baratos. Uns caras então tão prontos para mandar ele para a terra do pé junto, enquanto ele avança, dizendo que vai levar apenas 10 segundos. Ele já manda o primeiro pra vala e parte em sequência em direção aos outros. Os caras não estão querendo morrer fácil, mas ele tá cortando tudo, pensando que esse vai ser a oportunidade dele causar uma boa impressão no imperador. E ele então pensa que tem que fazer melhor do que aquilo. Ele nunca tentou antes, mas ele vai tentar agora. Os caras então preparam-se para poder mandar ele de vala, e ele começa a elevar seus sentidos ao extremo. De repente, os caras começam a meter fogo nele, e ele consegue ricochetear todas as balas ali e mandar elas de volta para os caras. Cê tá doido? Mandando ali todos pra vala. E o seu corpo robótico chegou ao extremo, começou até a sair fumaça. Ele então faz aquela pose novamente, badass, começou até a sair ketchup no nariz. Ele conseguiu superar todos os limites do corpo e provavelmente aumentou o seu valor no meio das tropas. Ele então sai da sala de treinamento e o comandante logo parabeniza ele. Ele conseguiu prever todo o controle da
trajetória da bala, mesmo que ele não tenha ensinado isso antes, enquanto ele diz que só copiou alguns movimentos que viu antes. O comandante então começa a rir, dizendo que aquele cara que ele viu antes é de uma renomada família, diferente dele, que é um vira-lata. Ele é alguém que veio de um lugar diferente e não de um orfanato como tu. O comandante começa a dizer pra ele que gostou dele e vai dar um presente pra ele. Então nosso protinha vira o rosto. Ele então pega o olho do prota e arranca com tamanha crueldade. Todo mundo ali fica sem acreditar que o cara arrancou o olho do outro sem nenhuma anestesia, caraca. O comandante começa a rir muito, enquanto o nosso prota quase não demonstrou nenhuma reação de dor. Ele então esmaga o olho do prota na mão, enquanto diz que o prota realmente fez um ótimo treinamento de dor. O comandante começa a dizer que vai pedir um olho novo para ele. Esse olho pode ver todas as trajetórias e calcular a rota precisa para ele. Aquele ali então cumprimenta o protinha. Aquele é o número 12, Eli, um amigo de nosso prota. E o nosso prota é Luca, de número 32, um ciborgue. O cara então diz que aparentemente veio na hora errada. Será que ele pode entrar? Ele começa a elogiar o protinha e o prota logo diz para ele que ele tá no lugar errado se ele quiser receber elogios também. O nome dele é Eli Cartrica. Vocês estão ligados que só de olhar para ele dá para saber que ele veio de uma família nobre. Mas aquele cara é diferente dos outros. Só porque ele é um nobre, ele não é agressivo com plebeus. Nosso prota não poderia dizer que tem inveja daquele cara, mas ele só está cansado. Aquele cara então começa a dizer que só está ali para ajudar nosso prota. E ele queria dar aquilo. Aquilo ali vai conseguir diminuir a dor. E ele vai descansar. Ele logo diz que não precisa, que já está acostumado a sentir dor. Mas o cara logo diz que ele não vai conseguir treinar amanhã se ele não descansar. E ele então toma a pílula, pensando que ele é diferente do garoto da rua. Ele começa a dizer que só copiou Eli. Eli então diz pro nosso protinha que ele tem um olho mecânico de combate e ele consegue calcular todas as trajetórias bem fácil. Já ele não tem e conseguiu fazer isso apenas com seus instintos. E agora o comandante gostou muito dele, mesmo ele sendo um irregular, e vai comprar um olho mecânico usando o próprio dinheiro para ele. Ele continua sendo bastante modesto, dizendo que só deu o máximo treinamento e é o mínimo que ele pode fazer é dar seu máximo. Afinal, ele é de classe inferior e não pode deixar nenhuma oportunidade passar. O nosso prota começa a dizer que nobreza é algo bom, mas ele passou na seleção, enquanto vários nobres falharam e tiveram que pagar para manipular os resultados. O cara começa a dizer que os soldados que não tiveram nenhum de esporte são aqueles que nunca vão falhar no processo. Então, isso só pode significar que aqueles que conseguiram chegar até ali foram com suas próprias habilidades. Enquanto o prota pensa que nunca poderia escutar essas palavras de um nobre. O cara então estende a mão para ele, dizendo que as pessoas como ele devem ter sucesso e ele tá ali para ajudar ele. Os dois então se cumprimentam, enquanto o prota diz que isso é tudo pelo Império. A história é bastante longa e complicada. É sobre um garoto criado como uma arma militar, sob um império tirano, a Crétia. Lá naquele planeta novo, planeta extremamente familiar à Terra, existem três forças, que são a Federação da Liberdade Belatiana, o Império Acretiano e a Aliança Sagrada Corite. E eles então vão para a sala de treinamento, enquanto o nosso prota já está com seu olho. Ele então começa a mirar no boneco e atira. Depois o boneco vai até ele e ele vê várias marcas de bala bem no meio da testa do boneco. Ele conseguiu acertar todos os alvos no meio da cabeça. O cara tá em outro nível mesmo. Ele mal pegou o olho e já se acostumou. Vocês estão ligados? Aquele cara é especialista em combate corpo a corpo e agora é muito forte com a arma também. O prota só diz que todos os membros da tropa têm que ser bons com todos os tipos de arma. Mas então ele olha pro boneco do perturbado ali e vê que ele acertou todos os tiros no mesmo buraco. Você tá doido? O protinha disse que se ele continuar negligenciando o treino assim, ele vai acabar passando ele. O cara só diz que o Império precisa de pessoas empenhadas como ele. Afinal, status e habilidade de talento têm diminuído de acordo com os nobres entrando no exército. Afinal, eles podem conseguir poder e talento simplesmente comprando itens tecnológicos, mas talentos naturais não pode ser comprado. O nosso prota começa a criticar o cara, pensando que ele tá criticando todo o sistema do Império. E se ele começasse a falar as palavras que ele falou, coronel, o pau ia cair a folha pra ele. O cara então sorri e começa a dizer que se ele realmente fosse fazer isso, ele nunca teria contado isso pra ele. Ele realmente é uma boa pessoa. O prota então recarrega sua pistola e economiza palavras. Um pouco mais distante, o comandante está lá dentro. De uns 2 anos de treino, no terceiro semestre, o comandante já tá lá, liderando o pelotão de destacamento de treinamento, dizendo que se alguém não quiser fazer o serviço, é melhor levantar e sair. Ninguém se levanta. Logicamente, eles então chegam a um penhasco. Lá embaixo tem um posto de Corite. Esse é um posto ilegal no território deles. Eles então vão testar as habilidades dos soldados em campo. E o comandante começa a falar que eles não querem nenhum prisioneiro. É para mandar pra vala todos. Os caras então estão completamente animados. Aquela ali é a primeira missão real deles. É a
primeira força que eles vão enfrentar a hostil externa, fora da sala de treinamento. Ele começa a dizer que todas as 3 federações têm ancestrais humanos fora da Terra. O Prota começa a achar que ele já tá emotivo demais, achando que aqueles guardas sêniores que estão ali para proteger eles. Não. Aquela é a legião de armadura mecânica, full, completa. E eles estão ali apenas para observar como eles vão agir diante do prisioneiro. E começa a dizer que naquele planeta novo, as outras forças não passam de completos insetos e todos usam um império para benefício próprio. O cara então diz que sabe, ativando o seu olho e observa vários humanos ali. Uma garota com sua filha. Então toda a batalha se inicia e várias pessoas ali já estão mortas pelos guardas do império. Uma completa carnificina, com direito a fogos de incêndio e bala para todo canto. Mas as pessoas ali não estão armadas. Nenhum dos Kori apresenta ameaça para os guardas, mas mesmo assim a ordem é clara. É para mandar todo mundo para o saco. Enquanto ele começa a pensar que aquele treino deve acabar sem problemas. Então de repente ele vê uma criança chorando bastante, implorando por sua mãe. Ele tá tão assustado que nem consegue se mover e não apresenta resistência alguma. O moleque então percebe, o guarda tá olhando para ele, enquanto o guarda se lembra do comandante dizendo que não quer nenhum prisioneiro. Ele então decide não hesitar, pensando que esses insetos gastam recursos do império. Ele então pega sua espada e lança naquela pedra onde estava o menino. Começa a rasgar ela ao meio, mas a espada para bem próximo da cabeça do moleque. Ele então diz bem baixinho pro garoto se fingir de morto, assim talvez ele consiga sobreviver. Mas a sua consciência logo diz que se o quartel ficar sabendo das ações dele, o pau vai cair a folha. Ele então sai dali, pensando se deveria voltar e terminar o que começou. Mas o Prota então percebe que tem alguém vigiando ele. E lá está ele, Eli, apontando sua pistola. Caraca, ele viu tudo. Ele então pensa que Eli nunca vai relatar a todos o que viu ali. Mas se qualquer um lhe visse, o negócio ia ficar feio pra ele. Ele então só decide monitorar aquele cara. Mas de repente um poder vem na direção do Eli e explode tudo. Do lado dele tem um cara emanando o poder de suas mãos, dizendo para todos os acretianos irem pra terra do pé junto. Esse cara pode causar explosões usando apenas suas mãos. Enquanto os dois se encaram, Eli, que estava escondido em meio à explosão, parte pra cima do cara. Mas o velhote, sem olhar para trás, já lança um poder em direção a Eli, que explode ele com tamanha força. Ele então começa a dizer que aquilo ali não é uma base, e sim um acampamento. E tem pessoas humildes ali, só querendo ver. E os guardas ali apenas mandaram todo mundo pra vala. O nosso Protinha começa a perceber e começa a pensar, será que o capitão sabia disso? Enquanto Eli já tá lá, todo despedaçado. O nosso Prota pensa que foi por causa dele que aconteceu isso tudo. Agora tá na hora dele botar em prática tudo que ele aprendeu sobre lidar com o usuário de força no campo de treinamento. Ele então manda toda a tropa de se dispersar e tomar a base, e sobra só os dois. O cara tenta impedir alguns guardas de saírem dali, enquanto o Prota percebe a estratégia do cara é servir de isca para que os outros possam fugir. E a hora que ele agir, vai ser na hora que ele começar a fazer os sinais de mão. O cara então começa a mandar vários soldados ali para a terra do pé junto, e quando ele mira no Prota, o Prota começa a se esquivar de todos os poderes do cara, e ele vai para cima do cara com toda a velocidade. Ele então encara de frente uma das explosões e se liberta de toda a fumaça, e já tá ali bem próximo do cara. O cara então reúne todo o seu poder, enquanto o Prota começa a rasgar ele. A mão daquele cara então fica bem no rosto do Prota, e ele começa a ativar todo o seu poder, e começa a destruir o capacete do Prota. Então ele percebe que vai morrer, mas o cara logo vê que ele é apenas uma criança e cessa seu poder, enquanto o Prota termina de rasgar aquele cara, e ele já cai para longe. Se ele tivesse continuado o ataque, ele teria ido para a terra do pé junto também. O nosso Prota, Luca, ainda está fumegante da batalha e se pergunta como aquele cara não matou ele, enquanto se lembra dos ensinamentos do Império, mandando eles deixarem suas emoções de lado durante a batalha e completarem sua missão para poder proteger o Império e seu povo. Ele continuou se apegando naquelas palavras do Império, dizendo que essa é a razão da existência dos guardas imperiais, enquanto ele começa a escutar vários gritos de socorro ali em meio às chamas. Alguém grita ali que não quer morrer e só quer viver mais um pouco. Luca então acorda no hospital acretiano, na sala de recuperação. Ele quase morreu, e ele então começa a dizer que Eli quase foi pra vala. O cara então ri, dizendo que vai conseguir braços e pernas novas. E ele então, as costas deles foi completamente destruídas, e eles deram ossos de titânio e pele artificial pra ele. Um tremendo riquinho, O Protinha então começa a dizer que daqui a alguns anos ele também vai conseguir um corpo novo, não vai mudar nada a partir de agora. O cara então começa a dizer que o líder do pelotão sabia que tinha um usuário de força ali, e ele começa a dizer pra Luca que o motivo deles não falarem pra eles que tinha um cara ali é pra poder testar a força deles. Afinal, os veteranos ali também não ajudaram eles, mas mesmo assim ninguém morreu naquela missão. Eli começa a pensar que é bastante
bastante estranho, afinal, ele foi atacado pelos sobreviventes, junto com o Luca. Será por que os dois conseguiram sobreviver? Isso não é mera coincidência. O Luca então começa a pensar que aquele usuário de força não queria matar os dois desde o início. Ele se lembra daquele cara dizendo que ele é apenas uma criança, mas ele então reforça seu pensamento, dizendo que ele é um guerreiro, forjado na forja de fogo, e não pode cometer erro. Por causa da misericórdia dele, o povo dele vai continuar morrendo. Então, de repente, o cara então interrompe os pensamentos de Luca, perguntando por que ele deixou aquela criança escapar. Nosso protinho então economiza palavras e começa a dizer que talvez deram uma língua nova para ele também, mas mesmo assim ele pensa que aquilo não passa de um erro e não vai se repetir. Pouco mais adiante, eles então são recebidos pelo comandante do cinturão, dizendo que eles completaram 4 anos de treinamento para a guarda imperial e agora são soldados novatos. Aquele ali é o top 1 e o top 2, o nosso prota e o amigo dele. Ele começa a dizer que os dois ali podem entrar pro cinturão também e continuarem trabalhando duro. A parada é o seguinte: essas organizações de guarda imperial é bem simples. Elas são constituídas em 10 grupos. Cada grupo é comandado por um líder centurião. O comandante dos guardas também é um líder centurião do primeiro grupo. O cara então sai da sala dizendo para eles treinarem duro. Afinal, depois de receberem toda a mecanização corporal completa, eles vão ser enviados para os ranks mais baixos dos centuriões do 10º grupo. E se ele conseguir se tornar um centurião do grupo, ele vai conseguir ainda mais poder. Eles então vão para a sala de treinamento e os dois se enfrentam. Aquele cara tá completamente fora de si, afinal recebeu peças novas em seu corpo. Ele começa a atacar o prota e o prota começa a defender todos os golpes. E ele continua atacando cada vez mais e o prota esquivando e defendendo. O Luca começa a pensar que ele ficou mais forte por causa do seu braço novo, mas mesmo assim ele consegue lançar uma rasteira em Ilka. Mas antes que ele possa cair no chão, o pratinha já vem com um soco de direita e consegue parar ele bem no meio da força do cara. Essa já é a vitória de número 24 que ele tem de Eli. Um cara achou que ia vencer dessa vez, só porque tinha equipamentos novos. Sem chance. Um cara então começa a dizer que o nosso amigo Luca começou a ficar bastante estressadinho. Afinal, o cara falou do centurião, e se ele conseguir se tornar da guarda imperial, ele vai conseguir entrar em qualquer lugar. Mas Io começa a dizer que nosso protinha não tá em posição onde a sua origem importa mais. Afinal, ele pode relaxar um pouco. O nosso prota então começa a dizer que, diferente dele, ele não tem um lar que possa voltar. Então ele tem que continuar dando tudo de si. O nosso protinha começa a duvidar se Eli quer mesmo se tornar da guarda imperial. Eli logo diz que queria se tornar um arqueólogo e conseguir estudar todas as civilizações arcanas antigas, mas infelizmente foi impedido. Afinal, a civilização arcana no Império impede de estudar o passado. Além disso, ele vem de uma família de generais, então não tem chance dele fazer outra coisa. Um protinha já chama ele de mimado. Afinal, nas favelas tem muitas pessoas que não podem nem sequer comer e nem saber se vão estar vivos no próximo dia. Ele deve ser mais grato. O cara já sabia que ele ia dizer isso. O nosso prota começa a dizer que se alguém escutar ele falando essas palavras, talvez o pau caia foi pro lado dele. Eli logo diz que ele não tem coragem de fazer isso, assim como ele fez com o segredo dele naquele dia. O Luca então começa a dizer que só hesitou em matar aquele perturbado no outro dia porque ele não era um soldado, mas se tivesse voltado lá, mataria ele na mesma da hora, porque ele é leal ao Império e ao Imperador, e ele não é uma exceção. E lá então ri e começa a sair chamando o protinha de mentiroso. Se a lealdade dele fosse tão grande assim, ele já teria contado para todos sobre os segredos de Eli e tentado matar ele. Ele então sai dali, enquanto o Luca consegue chamar ele de bastardo. Se ele continuar tomando essas decisões, ele vai acabar indo para a terra dos pés juntos. Então, no 3º ano, numa missão de treinamento de reconhecimento na zona neutra, inabitada, um cara começa a passar a mão no pilar e começa a dizer que sente toda a energia, mesmo depois de se passar milhões de anos. Ele está com os olhos brilhando. Ele então pergunta a Luca se ele realmente ouviu dizer que houve uma civilização que explorou as estrelas antes dos humanos existirem, enquanto Luca pensa que esse cara continua passando de todos os limites. E Luca então começa a dizer que eles estão ali para fazer uma missão de reconhecimento e nada mais. Um cara então começa a dizer que se eles acharem alguém, os guardas vão ajudar ele, certeza. E de repente, uma pessoa ali chega, dizendo que o passado é parte do presente e com ele nós podemos prever todo o futuro. Aquele ali é Cloud, que também está fazendo um treinamento. Ele também é um nobre, mas também tem uma patente um pouco abaixo da família de Cártrica. Ele então começa a dizer para Luca que tá gostando dele e se ele está saindo com alguém. O Luca então fica enfurecido com essas palavras, dizendo que se ele chegar mais perto, o pau vai cair a folha. Mas então o cara passa a mão em seu capuz e começa a rir bastante, dizendo que se ele não estiver saindo com ninguém, ele quer apresentar ele à irmã mais nova dele. Mas Luca
só diz que é do orfanato. Um cara não começa a dizer que tanto faz, afinal, com as habilidades dele, ele vai acabar sendo superior dele de toda forma. Ele começa a falar que a irmã dele é bem bonita e popular, e Luca logo manda ele calar a boca. E de repente, eles olham para um lado, e o sistema começa a notificar eles que detectaram uma arma biológica, e o grupo deles devem se esconder e dar suporte. Cloud e ele vai para a linha de frente. Eles então percebem que tem alguma coisa ali na frente, e veem uma silhueta de um cara coberto com armadura incrível. Nossa senhora, um paladino de Corite. O cara então percebe a presença dos dois e o chicote vai estralar. Ele então começa a ativar uma lança em seu braço, enquanto Luke manda todo mundo correr. Aquela lança então vai em direção a Cloud, que aparentemente foi para a terra do pé junto. O cara então começa a controlar aquela lança, quebrando várias árvores por ali, e pega ela de volta na mão. Cê tá doido? A última fala que ele falou era que ia apresentar a irmã dele. Infelizmente, a parte superior de Cloud foi mandada para vala. Agora ele tenta então usar sua visão de análise, mas o olho mecânico dele começa a dar erro, e ele não consegue calcular toda a rota daquela lança, enquanto o cara tá controlando a lança. Os reforços ali então chegam e começam a meter bala naquele cara, mas nenhum acerta, afinal todas ricocheteiam no escudo invisível dele. O cara então pede para Luca recompor-se e não ficar parado, afinal eles têm que lutar e ganhar tempo. Se ele tentar correr, se ele ficar o bicho pega, se ele correr o bicho come. Ele vai ter que lutar até a guarda imperial chegar. A parada é o seguinte, eles têm que aguentar no mínimo 12 segundos de frente com esse cara. Se eles conseguirem aguentar esse tempo, o guarda imperial vai chegar a tempo. Então a contagem regressiva começa, contando de 1 segundo e 22 milésimos. O cara então prepara sua lança para poder lançar novamente e lança em direção a ele. A lança então quase pega em cheio na cabeça de Luca, enquanto ele pensa que 12 segundos é tempo demais. O capacete dele já foi pro espaço e o cara retorna sua lança de novo, agora mirando bem na fuça de Luca, e ele consegue ver toda a sua morte, lutando 12 segundos contra esse monstro. Ele se lembra então das palavras do comandante, dizendo que ele é um porco que percebeu que vai pro matadouro. Ele começa a lembrar do comandante dizendo para ele nunca virar as costas para seu inimigo. Se o inimigo balançar a espada, ele tem que balançar novamente a dele. E eles não precisam de guardas fracos na guarda imperial. Agora já se passaram 3 segundos e ele começa a se mexer, dizendo que vai atacar primeiro, então consegue defender aquela lança. A lança então bate no chão e causa uma explosão, e depois cai, fincada no meio do mar. Ele já aguentou 6 segundos. A mão dele começa a falhar, afinal os equipamentos dele ainda estão completamente baratos, mas ele conseguiu bloquear aquela lança. Ele então se prepara para o próximo ataque, e já se passaram 7 segundos e 51 milésimos, e no 8º segundo o cara começa a lançar a lança cada vez mais rápido em direção a Luca. Luca consegue se desviar, mas aquele ataque pega em cheio em Ilka, quebrando todo o seu corpo em vários pedaços. Enquanto já se passaram 10 segundos, o Luca agora percebe que ele não estava mirando nele, e sim em Eli. Aquele monstro então parte em direção a Luca com força total. O cara então balança sua espada e prepara para despedaçar o nosso prota. Mas antes que ele possa concluir, o guarda imperial então começa a ativar a sua armadura e se lança em direção aos dois com força total. Caraca, em milésimo de segundos agora pro guarda agir, frações de milésimo agora. Os dois estão cara a cara. O guarda imperial então pega a cabeça daquele cara com força total e arrebenta no chão com uma tremenda força. Depois ele saca sua pistola e dá vários tiros no peito do cara, arrastando ele ainda no chão. E nos momentos seguintes, ele lança o corpo daquele cara bem no meio do pilar ali, levando um choque enorme, enquanto nosso querido Luca vê a força de um guarda imperial. E ele está completamente a salvo, ou quase. Mas então o guarda imperial sai dali, enquanto o outro parece que está vivo ainda. O guarda então percebe e os dois se olham. Aquele Power Ranger do espaço então começa a apoiar sua espada no chão, tentando se levantar, enquanto o guarda imperial já está ali próximo, apontando a sua espada pro cara. Luca então fica sem acreditar que um guarda imperial está usando a arma do Império, chamada de Legião. E ele então percebe que ali é um cavaleiro sagrado Corite que usa a força. O capacete dele já quebrado, ele se prepara para mandar pra vala aquele guarda imperial. Mas o guarda ainda é extremamente forte. E qual dos dois vai vencer? Então a lança de Coride colide com o machado da guarda imperial, provocando uma enorme explosão ali. Os dois são extremamente fortes e o choque da batalha começa a provocar ventos por toda a região próxima. E eles então começam a se atacar no ar, extremamente velozes, causando mais explosão ainda em todo o local. E o pau continua a cair na folha. Os ataques dos dois são extremamente fortes e estão nivelados. O nosso Luke mal consegue acompanhar as suas armas com seus olhos, com seu olho. Essa é a verdadeira luta da guarda imperial. Ele então começa a torcer para o guarda vencer, enquanto a batalha está incessante. Então o guarda acha uma
brecha e quebra a espada do Cavaleiro Coride. Ele então pega a cabeça do cavaleiro com força total e começa a esmagar com a força de sua luva mecânica. Mas o cavaleiro ali ainda não desistiu. Começa a ativar a força em suas mãos e começa a levitar aquela lança que estava atrás de nosso prota. Naquele momento, ele então teve um pensamento extremamente duro na cabeça dele. Aquele guarda imperial não fazia ideia do tamanho da velocidade e o poder da lança, e ele não conseguiria reagir a ela. Ele pensa que se aquele guarda morrer, ele também vai para a vala. Ele então precisa fazer alguma coisa para deter aquela lança. A lança então sai do buraco extremamente rápido, e o prota tentou até parar a trajetória da lança utilizando as suas pernas, mas não conseguiu. E ele começa a rezar, achando que aquela lança vai errar o seu trajeto. Ela então vai em direção com força total aos dois, e o Cavaleiro Coride pega ela na mão, enquanto o guarda imperial está segurando a cabeça dele ainda. A situação começa a ficar cada vez mais preocupante. O guarda então começa a reunir poder em sua mão e afunda ela com força total no meio da terra, causando uma enorme explosão e ventos em todo o local. Enquanto nosso protinha tá ali, ele tentou parar aquela lança com seu corpo, mas não conseguiu. Ela levou consigo a sua perna e seu braço mecânico. Enquanto ele pensa se alguém conseguiu sobreviver. Se o Cavaleiro de Coride sobreviver, ele não vai ter escolha. E de repente, uma perna robótica aparece bem próxima dele. Enquanto ele tá de olhos fechados, o cara então agradece o soldado pelo bom trabalho. Ele apenas conseguiu eliminar aquele cavaleiro graças ao nosso prota. Ele então pergunta se ele se feriu na barriga. E o prota só diz que se feriu enquanto tentou se desviar do corte dele. Ele então se oferece para ajudar o prota a chegar na base. Ele então abre os olhos e vê bem perto aquela legião, a armadura mecânica completa que o Império dá para seus guardas imperiais. Você tá doido? Uma legítima Power Ranger. Ela remove todas as partes fracas do corpo desnecessárias para o combate. Com aquele item, uma pessoa se torna uma arma suprema. Todos os soldados ali sonham em receber aquela armadura imperial. Mas ele observa aquela armadura estendendo sua mão e começa a se pensar que, será que ele tá vivo? Tem cérebro? Ele é um homem ou uma máquina? O cara então começa a dizer para ele que o cérebro dele já foi pra vala. E de repente, a sua cabeça explode. E o prota começa a perceber que esse tempo todo, ele estava apenas se esforçando para virar apenas uma máquina comandada pelo exército, para virar apenas um monstro. E o corpo dele começa a ficar extremamente gelado. E talvez ele não consiga sobreviver até a chegada da ajuda. Infelizmente, essa vai ser a última coisa que ele verá. Então, Ilka aparece em sua frente. O prota então fica feliz que ele ainda tá vivo. Não em melhores condições, mas tá. Infelizmente, todo mundo ali foi pra vala. Só ficaram os dois. O Luca então começa a dizer pra Ilka que provavelmente ele vai morrer em breve. Ilka começa a dizer para nosso Luca que a vida que ele quer está bem diante de seus olhos. E ele começa a dizer que o que ele deseja não pode ser achado no Império. E depois daquelas montanhas, fica Corite Belato. O Luca então diz pra ele ir se ele quiser. E Ilka começa a dizer que os reforços vão chegar em breve. E quando eles chegarem, eles vão ter que voltar pro Império. E Luca pede então para Eli ir. E Eli então começa a correr. Enquanto Eli percorre seu trajeto, o nosso prota pensa que aquele cara vem de um lugar que tem riqueza, fama, garantida. E vai além de habilidades para conseguir sobreviver. Qualquer um teria inveja dele. E ele não consegue entender Eli. Mas quando ele realmente falava de todos os seus sonhos, é quando o seu coração mais brilhava dentro de seus olhos. E ele espera do fundo do coração que Eli tenha uma vida completamente diferente do que ele levava no Império. Afinal, isso é tudo que ele desejava. E esse sentimento vem do fundo do coração de Luca. Mas Ilka não vai embora. Ele fica junto com Luca, estancando o ferimento na barriga. E Luca não consegue entender por que ele tá fazendo isso. E Ilka só começa a pensar que não consegue viver sabendo que o seu amigo iria morrer ali. Um companheiro fiel até o fim. Enquanto a nave de resgate chega até o local. Então, o cara começa a ler um catálogo cibernético, só que em formato de livro, completamente novo em folha. E Ilka logo percebe que ele tá olhando novas partes. O cara então recomenda uma perna Android. Ela é bem fácil de adaptar e ele vai poder voltar pro campo bem rápido. O protinha só ficou bastante assustado. O cara apareceu do nada. Depois que ele voltou pro Império e terminou seu treinamento, ele voltou para um departamento diferente para poder fazer uma investigação. E eles querem que ele fale sobre o caso em que 3 soldados e um membro da Guarda Imperial morreu. E esse incidente foi classificado como um incidente com o Paladino da Corite. Mas eles queriam chamar ele de motivo. Os caras conseguiram achar um artefato dentro daquele equipamento arcano e ficaram se perguntando quem é o proprietário daquele equipamento. Ele então se lembra daquele cubo voando. Esse era o motivo de tudo. Quem será que pegou o cubo? Aquele cubo é tão importante que eles vão mandar uma equipe de especialistas para poder recuperar aquele cubo. E se a aliança não der aquele equipamento, o
o pau vai cair a folha até anoitecer e vai explodir uma guerra. E se o Império for contra Corite, Belato vai ser quem mais vai ganhar, afinal ele vai poder assistir e negociar com as duas partes. O Prota não se interessa nada por política, ele só quer seguir ordens e lutar. E já começa aquele papinho de dever da Guarda Imperial, com a legítima lavagem cerebral. Mas de repente, ele se depara com sua cabeça pensando no seu fim. Ele se lembrou que quando estava contando que aquele guarda imperial teve sua cabeça explodida, o capitão disse que aquilo ali foi um fenômeno causado por sinais residuais, e ele duvida bastante disso. Afinal, ele reagiu a todas as palavras ditas por nosso Prota depois de morrer, e não era um fantasma coisa nenhuma. Ele tem muitas perguntas na cabeça agora que requerem respostas, e os superiores não responderam nenhuma informação para ele. Lá, naquele local, no centro de treinamento de cadetes, tem um local que ele nunca foi, e era a sala de visitas. Aquele local foi criado para as famílias e amigos dos cadetes poderem visitar eles, e como a gente sabe, ele é um órfão e não recebe visita alguma. Pesado. Mas essa foi a primeira vez que ele teve que ir lá, e aquela ali é Lilian Ramones, a irmã de Cláudio. Ela veio ver ele. Talvez ela ainda tenha dúvidas sobre a morte dele. Ela começa a dizer que não foi ali para expressar o ódio dela contra ele, porque eles já esperavam que o irmão dela fosse pra vala no momento que ele entrou dentro da guarda, e ela foi ali apenas para conhecer ele. Afinal, o irmão dela falava muito dele, que ele era bastante talentoso e era amigo dele. Nosso Luca então começa a dizer para ela se ela sabe de onde ele veio, e ela diz que sim, e ele começa a pensar por que será que ela está interessada em conhecer ele, e ela então pergunta se ele tem alguma coisa contra isso. Ele diz que não sabe. Caraca, um primeiro encontro bastante formal. Ela começa a dizer que o fato dela estar ali é apenas pelo fato do irmão dela ter morrido, mas antes disso, ele pediu para ela conhecer ele. Isso já é motivo suficiente. Ela começa a dizer que várias pessoas ali teriam inveja dele, afinal, ele ia se beneficiar bastante. É uma proposta que ele não pode recusar, se casar com uma mulher com um histórico tão bom e ainda nobre. E ele já fez de tudo para ter sucesso na vida. Se ele puder se casar com a nobre, ele vai ficar mais perto ainda do seu objetivo. Mas ele acha que essa oportunidade está fácil demais. Por esse motivo, ele tá com o pé atrás, suspeitando que alguém está controlando essa mulher. Ele então recusa e começa a sair da sala. Ele achava que Eli era um imbecil por poder tentar fugir da família boa e também tentar fugir do Império. Mas ele, mais do que tudo, é um completo imbecil. Se tomasse decisões com base no seu sentimento. Ela então se levanta enquanto ele pensa que talvez essa recusa dele seja como um insulto à nobreza. Ela então vai até ele e pega na mão metálica dele. Ela então começa a ficar bastante corada e suar frio, dizendo que eles podem conversar e serem amigos. O Prota então para e pensa, enquanto ela diz que vai voltar em breve e sai da sala. Aquela garota não vai desistir fácil dele. Depois dali, na sala de treinamento físico, o Luca está lá de frente com o instrutor de luta de cadetes imperiais, Kinuan. Ele quer que ele ensine ele a ficar um pouco mais forte. O instrutor lhe diz que não há nada mais para ensinar para ele. Ele já tem talento suficiente que superam a maioria dos cadetes, mas ele só diz que isso só significa que tem pessoas mais fortes ainda do que ele, e ele não está satisfeito em ser o melhor dos cadetes. Aquele cara, mesmo sendo um instrutor dos cadetes imperiais, não é agressivo como os outros. Ele só usa sua força nos treinamentos, e com a nova parte que ele obteve, ele deve estar 10 vezes mais forte. Infelizmente, ele não tem um corpo completamente mecânico, o que torna o seu corpo com bastante falhas. A missão de nosso Luca ali é conseguir ganhar de um instrutor, assim ele vai poder lutar contra um paladino sozinho. Eles então começam a luta, e Luca vai com força total. O instrutor só defende, pensando que ele quer testar a parte nova. Aquele instrutor ali pode estar aposentado, mas ele ainda consegue lidar com todos os ataques de Luca bem fácil, e ele então continua lançando mais golpes, e aquele instrutor defende todos e se esquiva de vários. Ele então acha uma abertura no ataque de Luca, enquanto Luca pensa que vai acabar disso com um único golpe, mas o instrutor rebate o seu golpe, e ele avança com a outra mão novamente, dizendo que vai ganhar, e nos momentos seguintes ele já tá lá voando no ar, e nem viu o que aconteceu. Ele então cai igual um gato e já dá um chute bem na beiça do instrutor, mas o instrutor consegue pegar sua perna e lança ele pra longe, com força total, e ele sai ainda quicando, sem entender o que tá acontecendo. O instrutor então começa a dizer que ele falhou miseravelmente, afinal, ele não conseguiu determinar toda a força do oponente dele. Além disso, ele se distraiu pensando demais durante a luta. Aparentemente, o nosso Luca tá com muita pressa de ficar forte. Ele então começa a perguntar pro nosso Prota por que será que ele tá com bastante pressa. O que será que aconteceu? Do ângulo dele, ele teria acertado bem no queixo de Kinuan, mas no momento que ele conseguiu colocar a sua mão em seu punho, ele perdeu completamente os sentidos do seu corpo. É como se ele tivesse colocado a energia telecinética de volta no corpo de nosso Prota. O Prota então pergunta para ele o que foi aquilo, e ele diz que aquela é uma técnica de autodefesa dele. O Prota quer aprender aquela técnica, mas o instrutor já mostra a sua mão completamente
completamente trêmula, dizendo que atalho sempre tem preço e começa a escorrer uma gota de sangue do seu rosto. Ele então pergunta ao Luca o que ele aprendeu hoje. Ele só disse que se sente como se tivesse sido enfeitiçado e que tivesse perdido totalmente o controle de seu corpo. O instrutor então começa a falar que aquela é a arte Archias Victema, uma arte de combate dos Archias. Esse era o nome dos bandidos. E ele se pergunta por que o exército não luta com aqueles padrões de luta. O instrutor então começa a falar que eles até tentaram, mas existem 3 grandes problemas. O primeiro é que é difícil de aprender, e os outros 2 são com efeitos colaterais provocados no cérebro. E o último problema, ele saberá no momento certo. Um protinha logo diz para ele que ele vai fazer tudo possível e aceitar qualquer risco para poder ficar mais forte. O instrutor então se levanta, dizendo que o Império já investiu muito dinheiro dele e ele não é dono do seu próprio corpo. Mas o Prota insiste. Então ele pergunta pro Prota se quando a técnica de combate Archias causar problemas no seu cérebro, ele vai parar de usar. O Prota já pensa que ele vai saber se ele mentir. Então ele diz que não pode jurar, mas vai dar o seu melhor para poder cumprir com suas obrigações. O cara então volta e agradece o Prota pela sua honestidade e logo dá uma rasteira nele, dizendo que de agora em diante ele sempre deve esperar um ataque dele. Dessa forma ele vai começar a ativar o seu instinto superior. Então logo chega Ilka, próximo de Luca, e Luca está completamente pálido, parece que não tem dormido direito. Ele só disse que estava ocupado e já faz um mês que ele vem treinando diariamente. Meu instrutor só disse que ele tem que se manter vidrado para poder assistir e entender o que ele está fazendo, e mesmo assim não conseguiu aprender nada que o instrutor disse ou mostrou para ele. Aquela técnica é diferente de tudo que ele já aprendeu, porque aquela técnica visa usar as habilidades que ele tem ao máximo. Ela usa todas as armas no corpo dele, ainda mais um arsenal para criar técnicas de combate mais eficientes em frações de segundo. É basicamente uma técnica que usa a força do cérebro. Ele então pergunta como foi a missão de Eli, e Eli só disse que teve que apenas se livrar de um androide defeituoso, e todas as missões recentes dele são apenas brincadeira. Corite não tem sido vista próximo dali ultimamente. A parada vai ficar séria ali. A família dele tem dito bastante coisas pra ele. O negócio vai estourar e tá todo mundo envolvido em uma rebelião enorme. Ele não tem os detalhes, mas as pessoas desejam se rebelar. O nosso Protea não entende. Protea não entende, afinal eles estão em meio de uma guerra com a Aliança Corite e agora alguém quer começar uma guerra civil. E de repente, Ilka interrompe os pensamentos dele, dizendo que ele vai apodrecer por dentro se ele achar que esses problemas são estúpidos. Essa já é a gota d'água. O Prota então arrebenta ele na parede e se prepara para dar um soco bem no meio da força dele, dizendo que ele já avisou. Ele pode até ignorar que ele queira sair do Império, mas se ele virar inimigo, o pau vai cair a folha. Um cara então começa a dizer que já passou no teste para virar um guarda imperial e achou que a ideia seria importante para o Império e pede para ele ter calma. Um Luke então começa a sair, dizendo para ele não falar coisas que pareciam ser suspeitas, afinal ele não quer o nome dele na lista de rebelde. Um cara só disse que disse isso só para ele e começa a dizer que vai pagar o rango como desculpa. O nosso Prota então diz que já tem planos pro dia de hoje e sai dali. Um cara então pergunta se ele tem planos com a garota, mas nosso Protinha, economista de palavras, já sai, dizendo para ele vazar dali. Um pouco mais adiante, no setor inferior da Acrei, tá ele e o instrutor, dizendo que a favela é um lugar familiar para eles, afinal vieram dali. Enquanto o Protinha começa a dizer que disse que no dia que saiu dali, nunca mais iria voltar para aquele lugar, afinal não queria respirar o mesmo ar que esses idiotas. O Prota não sabia que ia para aquele local, afinal o instrutor não falou antes. Enquanto umas pessoas ali começam a brigar do lado dele, o ar dali é muito sujo e a cidade coleta energia do magma abaixo da cidade. Aquele ali é um local bastante quente que libera muito lixo, e quando ele morava ali, ele sentiu que precisava sair imediatamente, senão se tornaria um perdedor como todos. E ele começa a ficar profundamente irritado por estar ali. O instrutor então chama ele pro beco. Aquele ali é o mercado negro. Enquanto o Prota diz que alguns garotos que visitaram ali nunca voltaram. O instrutor só diz que essa é a primeira vez dele então. Ele foi orientado a usar braços e pernas com baixa carga na viagem. Será o que ele tá pensando? O instrutor então pede para ele se preparar e os guardas então pedem para eles pararem ali mesmo. O instrutor então pede para falar com o supervisor do estabelecimento. O cara então pergunta se ele conhece o chefe e ele só diz que quer só falar com ele. O cara então saca sua arma perguntando se ele tá brincando. O Prota
então desarma o cara imediatamente, de forma extremamente rápida, e pede para todos ali não se mexerem. O instrutor então começa a rir, dizendo que todos ali entenderam a situação que estão metidos, e pede para o Aleph aparecer imediatamente. E eles então vão para dentro, deixando suas armas. Aquele lugar é um local bem estranho, é o lugar mais quente de todo o Império, o Coliseu. Eles então entram e já estão lá na sala, conversando com o chefe. Um chefão ali está acompanhado com 2 seguranças, do lado de dentro e 2 do lado de fora. O instrutor então logo diz para aquele cara colocar o garoto em uma partida. O instrutor logo diz que se ele morrer lutando, não vai dar nada. Agora ele sabe que esse é o motivo dele ter colocado um corpo barato para ir até aquele local. O chefe então para e pensa, aí pega seu cigarro e joga naquele cara. Mas o garoto logo pega o cigarro na mão, bem rápido, enquanto os seguranças já apontam a arma para ele. O chefia começa a dizer que eles não deixaram ele entrar porque queria realizar o desejo deles, enquanto começa a dizer que não tem intenção nenhuma de ajudar eles, enquanto o Prota pensa que esse cara tá blefando, senão eles não teriam deixado ele entrar ali dentro. E agora tem 3 armas aprontadas para eles e mais 2 seguranças ali fora. Ele então começa a analisar as várias situações, então deduz que se ele levantar a mesa e jogar em direção aos 2, tampando a visão dos 2, ele vai conseguir aparecer de repente e esmurrar a cara daquele boss. E depois é só pegar o chefia e fazer de refém. Mas os caras não vão atirar, então é só acabar com os 2. E quando os seguranças entrarem na sala, ele também vai liquidar os 2 imediatamente. E ele já conseguiu prever toda a simulação na cabeça dele. O instrutor começa a perguntar cadê o antigo líder daquela gangue. Um chefia começa a dizer que Tora morreu manipulando algumas partidas. Então isso quer dizer que aquele cara matou ele e tomou o Coliseu pra si mesmo. É um negócio muito bom e lucrativo, né não? O instrutor ali era velho amigo dele. E é normal que ele tenha matado o antigo líder para assumir a posição. Afinal, aquele cara também tinha feito isso. Um chefe então se levanta e aponta a arma bem na cabeça do instrutor, perguntando para ele como ele sabe disso. O instrutor então permanece calmo e diz para ele ficar pianinho se fosse ele. Afinal, ele não quer acabar do mesmo jeito de Torar. O chefe então senta novamente e diz para os guardas ficarem de boa. E tudo o que ele precisa fazer é colocar aquele garoto numa partida. O cara então começa a analisar o corpo daquele garoto e percebe que o corpo dele tem armas e pernas de combate, mas o corpo é totalmente orgânico. Provavelmente ele vai ser esmagado em menos de 1/10 de segundo. O perturbado ali então começa a dizer que vai colocar ele numa partida, mas ele quer algo em troca. O cara então tem um plano. Ele sabe aonde está o cofre de Torar. E vocês estão ligados que o chefe ali deve ter o olho dele, né? O cara começou a ficar interessado no assunto e ficar curioso sobre a identidade daquele cara. Mas o instrutor logo diz que ele não precisa se preocupar com quem ele é. O chefia logo então oferece uma área VIP para ele, bebidas e garotas. O cara só aceita bebida. E também logo diz que o garoto também não quer tratamento especial. É para colocar ele contra o melhor homem que tiver ali. Enquanto o garoto pensa que tem muito a aprender com Kinoa. Aquele cara tomou o controle total da sala, sem mover um único músculo. Enquanto o garoto já estava ali preparando para mandar todo mundo para a vala. Depois dali, na sala de espera do Coliseu, eles então começam a se preparar para a batalha, que vai acontecer em 2 horas. O garoto então começa a se perguntar o que tem naquele cofre. Afinal, o cara mudou drasticamente de atitude depois que ele disse. Enquanto o instrutor começa a olhar a foto de um cara que parece o Thanos. Aparentemente, aquele cofre guarda um tesouro suficiente para mudar a vida daquele cara toda. Então, quando eles conseguirem pegar aquele ouro no cofre, o pau vai cair a folha ali, certeza. Ele então mostra o oponente do Prota, Gabriel, o punho de aço. Eu sabia que parecia o Thanos da versão Cyberpunk. Ele começa a perceber que aquele cara tá cheio de modificações e provavelmente não se preocupa com nada, nenhuma delas. Tem até modificações proibidas. E se aquele cara aceitar apenas um golpe nele, ele vai pra terra dos pés junto. O instrutor então dá uma dica sobre a base de combate Arceus. É nada mais nada menos que estar satisfeito com o que possui. O Prota então começa a dizer que estar satisfeito é uma fraqueza. Então o instrutor só diz que a água não é fraca, ela apenas muda de forma. O instrutor começa a dizer que tem observado o garoto desde que ele conseguiu desviar de todas aquelas balas sem usar equipamento de previsão balística. E ele ficou bastante surpreso e animado, afinal, um cara com bastante talento veio até a pessoa certa. O Protinha logo diz que não precisa de elogios de ninguém. O instrutor então diz que talvez essa seria a última vez que ele irá ver o Prota. E o Prota já começa a tremer na base. As luzes do Coliseu se acendem e os caras começam a dizer que aquele cara ousa desafiar o punho de aço em sua primeira luta. Talvez esse garoto não volte pra casa hoje. A plateia ali começa a dizer que aquele garoto ainda nem saiu das fraldas e o nome dele ainda é Good Boy. Todo mundo ali começa a vaiar o moleque enquanto ele passa em direção ao ringue. As pessoas começam a dizer que vai ser um show de horrores e aquele garoto está cometendo suicídio desde os
primórdios, os humanos têm um desejo obscuro de ver outros sendo completamente estraçalhados e esmagados. É esse tipo de desejo que empurra ele para dentro das lutas. Esses caras realmente querem ver as entranhas de nosso prota expostas e o rosto dele completamente esmagado. Mas ele pensa que isso não é ruim, na verdade é muito bom. Isso é tudo combustível para ele e ele se sente como se estivesse em casa. Ele então retira seu capuz, sorrindo, e se pergunta como aqueles caras estão, um bando de arrombado. Você tá doido? Ele então começa a ver um flashback quando ele era criança. Ele não se lembra da última vez que ele ficou satisfeito naquela época. E ele se lembra que ele cresceu vendo um oficial do Império uma vez a cada 2 meses para poder dar comida para ele. E o diretor do orfanato sempre vendia a metade para encher os próprios bolsos e deixava todos os garotos passando fome. Era normal passar fome naquele local. Mesmo ele passando fome, ele nunca parava de treinar e ler livros velhos. Ele também levantava alguns pesos de ferro todos os dias para poder ficar um pouco mais forte. Mas enquanto ele comia aquele pão velho e mofado e treinava com seus pesos, os garotos sempre chamavam ele de bastardo, perdendo o tempo dele treinando. A única coisa que vai conseguir é ficar com mais fome. Mas o nosso prota não estava nem aí. Ele guardava com unhas e dentes a sua comida. E os garotos que queriam praticar bullying com ele desceu o porrete em todos. Afinal, desde cedo, ele entendeu as leis naturais desse mundo. É natural que o forte ganhe do fraco e o fraco passe fome. Os caras ali ficam sem acreditar que aquele moleque se acha fodão, mas tá no mesmo orfanato deles e tem a mesma idade. No final do dia, ele é um merda como todos. Um prota só diz que não precisa escutar choro de ninguém. Afinal, todos ali são perdedores. Depois de um tempo, ele fez 12 anos e fez o teste de aptidão de guardas imperiais e treinamento com potencial. Com 15, ele se tornou membro oficial de treinamento da Guarda Imperial. E ninguém dali imaginaria que ele chegaria até esse ponto. Esperava não ver nenhum dos perdedores do orfanato nunca mais. E durante o tempo de treinamento dele como soldado, ele esqueceu completamente desse local e achou que nunca mais ia voltar ali. Isso é o que ele pretendia. E lá está ele. A plateia ali continua gritando o nome de Gabriel. Gabriel, Gabriel. Esse cara parece bastante aquele fortão do Cyberpunk, né não? Igualzinho, só que mais colorido. O cara fica bastante grilado. Afinal, mandaram ele lutar com esse nanico. O cara deve estar ficando doido. E ele começa então a estralar suas mãos de ferro, dizendo que ele é o Gabriel Punho de Aço e vai esmagar todo desde que paguem ele. O nosso prota então começa a analisar aquele cara, usando o seu olho. Ele começa a perceber que todos os membros dele é bastante diferente, fabricado por fábricas diferentes, marcas diferentes e não possui nenhuma simetria e equilíbrio. A coluna dele também está curvada por causa das modificações. Ele deve estar sofrendo com bastante inflamações. Certeza que esse cara nem consegue dormir mais. Mas ele ainda acha que aquele cara é extremamente forte. Enquanto ele está analisando o cara chega bem pertinho e pergunta o que ele está olhando. O cara chega bem pertinho dele aí e pergunta: o que você tá olhando aí, ô pescoço? Tô com cara de espelho? O cara então diz bem baixinho pro protinha que ele é bem bonitinho e talvez se ele for servir ele à noite, ele deixa o prota viver um pouco mais. O protinha só diz que ele vai precisar de um empregado a partir de agora, até porque hoje vai ser o dia que ele vai conquistar toda a sua fama. O cara começa a ficar extremamente grilado e sai dali e vai um pouco mais para trás, dizendo que hoje vai ser o dia que ele vai ter o corpo esmagado no chão ali e vai implorar para ser a sua empregada. Um chefão ali começa a rir, querendo ver toda a performance daquele nosso garoto, se ele vai ser um gato ou um leão, e manda todos começarem. A plateia logo pensa que aquele moleque vai ser triturado ou vai entrar para a história, né não? Então a luta começa. Nosso prota está em uma completa desvantagem, afinal o corpo dele foi todo modificado para ficar muito forte, enquanto o corpo dele tem apenas partes normais. Se ele acertar apenas um golpe no nosso prota, ele vai morrer imediatamente, enquanto o cara já tá lá preparando para dar um soco bem no meio do corpo do prota. O soco não pega nele, enquanto o soco pega bem no chão, o prota desviou e deu um belo de um chute na cara do cara, mas o cara não sentiu nada e continuou dizendo que esse chute até fez cosquinhas. O prota começa a dizer que se ele estivesse usando partes normais, ele teria explodido na mesma da hora. O cara então tenta pegar ele, mas ele pula para longe. Infelizmente, aquele local ali tem espaço reduzido e não dá para ele ficar pulando e sambando. O cara então começa a dar vários socos nele e ele começa a desviar consecutivamente. Os ataques dele são todos letais e o do protinha mal causa dano. E o público tá querendo a cabeça do prota, dizendo para ele morrer logo, caralho, moleque. Eles querem ver a próxima partida. Todo mundo quer ver a cabeça do prota esmagada. Essa é toda a situação que ele se encontra. O nosso protinha começa a suar frio. O que será que aquele cara queria
trazendo nosso prota pra cá. Ele se lembra do cara dizendo que o fundamento básico de Arceus é estar satisfeito com o que possui. Então, desejar algo que ele não tem agora não vai fazer diferença. Ele precisa agir. As pernas do nosso prota foram tiradas, mas o olho dele ainda ficou. Isso significa que força bruta não vai resolver ali, enquanto o cara já tá prestes a dar um golpe nele. Ele logo tem um choque de clareza de realidade em sua cabeça, pensando que o estilo de combate Arceus usa todo o seu potencial. Os punhos daquele cara são como canhões, e o ombro dele começa a tremer antes dele desferir um golpe. E ele também olha para a direção que vai usar, e o braço dele tem um alcance enorme. É meio lento comparado às armas que ele já enfrentou, e a trajetória é meio óbvia. Então, quando o murro tá prestes a atingir em cheio a cabeça do prota, o instrutor e todos ficam chocados. O instrutor já acha que aquele cara é um gênio, afinal ele já usou o combate de Arceus com seu próprio talento, sem mesmo ser ensinado. É para ele mostrar o verdadeiro potencial dele ali e agora. O prota então desvia daquele soco e o cara dá mais ainda, e ele consegue desviar. O cara então ativa sua força total. Todo mundo da plateia acha que Gabriel, o invencível, está perdendo para um moleque e começa a chamar ele de arrombado, dizendo para ele mandar logo pra terra do pé junto esse cara. O prota tá com a concentração bem maior do que antes, e ele consegue prever toda a trajetória dos ataques. Ele então pensa em tentar replicar os movimentos do instrutor, e logo em seguida ele então pega no punho do cara e o cara começa a tremer todo, enquanto ele usa para pegar impulso e pular, e dá uma joelhada bem no meio da besta daquele cara. O prota fica bastante feliz. Então esse é o jeito que Killua observava ele. O cara tá ali no chão, se perguntando qual foi o tipo de truque que nosso prota usou, e começa a ficar mais grilado ainda, dizendo que os ataques do prota são bastante fracos e não vai funcionar nele. Ele então ativa a força total do seu braço, parecendo canhões, e tenta novamente dar um soco no prota, mas o prota esquiva, enquanto diz que ele acha mesmo que não tá funcionando, segurando a cabeça dele, porque aquele cara não tem pescoço, né? Eu acabei de ver isso. O prota começa a dizer que talvez falte poder, então ele vai preencher com outra coisa. Ele então pega impulso, segurando a cabeça daquele cara, e começa a girar suas pernas no ar, ainda segurando a cabeça daquele cara, como se fosse um jacaré. Você tá doido? E a cabeça daquele cara gira também junto com o seu corpo. E ele então olha pra plateia, pensando que eles não vão ficar esperando pela morte dele pra sempre. E ele vai continuar esmagando esse cara até não escutar ninguém da plateia ali falando novamente. Esse cara é zica. A batalha acabou e o prota foi o vencedor, mas ele pensa que se fosse uma batalha em campo aberto, ele não conseguiria manter sua concentração tanto assim, e provavelmente acabaria perdendo. Avaliando todos os pontos fracos que ele ainda tem, a plateia fica sem acreditar, olhando aquele moleque indo embora. Eles percebem que ele foi o vencedor, enquanto ele percebe que Killua é um excelente professor e ele fez a escolha certa. O cara já tá ali esperando ele e diz pra ele que agora ele já sabe o estilo Arceus Victema. Prota então aprendeu uma lição muito boa ali. Aceitar a situação não significa perder. Ele então entrega um chip de crédito pro nosso prota e ele pergunta se foi pago pela luta, mas é óbvio que não. Isso é pelas despesas médicas do Gabriel. Mostrar generosidade não classifica ele como um idiota, mas o prota não quer ser um bom samaritano, e sim um soldado, que ele não sabe construir relacionamentos ainda e deve também aperfeiçoar essa habilidade. Ele começa a dizer que bondade não é caridade, e sim investimento, construir laços para o futuro. Hoje ele colheu investimentos que ele fez no passado com Torá. Criar vantagens para si mesmo é o que te torna um bom soldado, e nem sempre é pela força que se constrói vantagens. O prota então começa a pensar que jogou mal Killua, e provavelmente um dia ele vai colher tudo que investiu nele, certeza. Killua, ele não tá ajudando por ser um bom samaritano, e de alguma forma ele não vai poder recusar. O mundo é feito de trocas, e só agora ele percebeu. Então Gabriel já está ali na maca do doutor, enquanto ele avalia toda a sua coluna. O doutor fala que o caso dele é crítico e as ondas vitais dele não são completamente compatíveis com o corpo cibernético dele. O corpo dele está consumindo bastante energia, que vai causar muitos problemas para ele no futuro. Infelizmente, ou talvez felizmente, ele tem que reduzir seu corpo até o novo Hyper Lindell, mas aquele cara não tem dinheiro suficiente para comprar aquele corpo.
o médico começa a dizer que todo mundo vive muito bem com Carbotec, e se ele não tivesse modificado o seu corpo tanto assim, focando só em força, e tivesse mostrado um pouco mais de compaixão com compatibilidade, o corpo dele estaria bem melhor. O cara começa a dizer que era pobre, então fez tudo o que podia, e o médico logo diz que vai colocar membros novos de acordo com o orçamento dele, mas o dinheiro que ele tem pode apenas pagar modelos usados. O cara começa a gritar com o médico, dizendo que ele pagou muito naquelas peças, enquanto o moleque entra na sala. Ele então pergunta como vai o Gabriel, e ele logo percebe que lá é goodbye. Ele começa a xingar pra caramba, dizendo que vai matar o nosso Prota, que ele precisa morrer a qualquer custo. O Protinha chega bem perto e disse pra ele que avisou pra ele antes de lutar que ia acabar com ele. O cara começa a tremer na base, enquanto o Prota continua pensando que ele deve ser bom em criar vantagem pra ele mesmo, mas ele acabou provocando aquele cara por instinto. O Prota então começa a falar com o médico que ele mencionou o número 9, Lindell, que ele vai precisar desse modelo. Gabriel então começa a gritar, perguntando pro Prota o que ele tá pensando, e ele só disse que pagou todas as suas contas médicas. O Gabriel ainda fica sem entender por que aquele Prota tá pagando as contas dele, e ele só disse que foi porque ele quis. O Gabriel então pergunta qual é o nome dele, enquanto fica chocado, recebendo misericórdia do vencedor. Ele então pergunta novamente o nome dele, e o Prota diz que é Luca. O cara fica profundamente agradecido e diz que se algum dia ele precisar da ajuda dele, é só falar, que ele vai poder retribuir ele por tudo. Ele então deduz que isso não vai ser algo ruim. Um pouco mais depois, no campo de treinamento físico, ele tá lá então treinando mais uma vez com Ilka. Ilka então parte pra cima e dá um chute bem na cara do Prota, mas diferente das outras vezes, ele não desvia, ele apenas para o chute com seu braço, provocando tremores em Ilka, e ele fica sem entender o que tá acontecendo, enquanto roda no ar e cai longe. Ilka então percebe que o Luca está mais forte do que antes, enquanto Luca diz que aprendeu um estilo novo de combate com o professor Kinoan, mas Ilka se lembra que esse nome é um estilo de luta de bandidos. Ele pensava que bandidos usavam com cacos de vidro entre os dedos, terra nos olhos ou algo do tipo, mas não é nada disso. Infelizmente, Ilka logo desiste de derrotar o nosso Prota no mano a mano, e Luca logo diz que ele é a única pessoa que ele pode contar as coisas ali, enquanto pensa que a experiência dele no Coliseu foi capaz de abalar todas as coisas que ele acreditava em sua mente, tanto em combate como em relações, enquanto Ilka começa a perceber que Luca tá feliz hoje. Ilka então pede para Luca ajudar ele em alguma coisa hoje, e já nas barracas da guarda imperial, nas salas de visita de Acretia, Luca e Ilka e a irmã do perturbado que foi pra vala estão lá. Ilka então começa a se desculpar com Luca, afinal ele não pôde recusar esse pedido, porque eles têm relacionamentos bem próximos com a família Ramones. Aquela garota tem vindo várias vezes visitar Luca, mas todas as vezes ele não vai visitar ela, então essa foi a única forma que ela achou para poder ver ele. Ele então começa a dizer que não foi ver ela porque não tá interessado nela, enquanto Ilka começa a repreender ele, que ele poderia ser um pouco mais gentil. Luca então começa a ficar bem desconfortável. A garota então pensa que ele odeia ela, mas Luca logo diz que não tem tempo nenhum para mulheres, e começa a dar aquela desculpinha novamente, que veio do orfanato e precisa dar tudo de si, blá blá blá, enquanto ela já nasceu rica. Ela logo diz que esse é mais um motivo dele se aproximar dela, mas ele logo diz que ela não entendeu de fato o que ele tá falando. Ele não pode depender do poder de um nobre, e ele poderia perder tudo por causa dos caprichos dela, e ele quer chegar ao topo usando suas próprias habilidades. O clima começa a ficar bastante estranho, afinal Eli também é um nobre, e ele tá dizendo que não confia em nobres, mas Luca logo tem um motivo. Eli é um amigo que ele pode confiar a sua vida no campo de batalha, e não é porque ele é da família Cártrica. Infelizmente, o Prota não quer dar nenhuma chance para essa mulher. Isso é o que ela pensa, né? Enquanto ele não fala nada. Ele então começa a sair, dizendo que espera que ela nunca mais o visite, e sai da sala. Ilka então chega mais próximo de Luca e diz que ele foi um cara muito grosso. Ele não gosta da fruta. Ele começa a dizer que foi necessário, afinal, se ele desse mais esperança para ela ia continuar voltando. Ilka então começa a dizer que ele só poderia ver ela de vez em quando, então não vai fazer diferença nenhuma na vida dele. Mas ele começa a dizer que sabe o motivo dela gostar dele é por causa do irmão dela, e ele tem uma sensação bastante estranha sobre isso. Em outras palavras, ele tá com medinho, certeza. Se fosse o professor Kinoan ali, eu tenho certeza que conseguiria persuadir o nosso Prota, certeza. Era só ele falar que tem que construir um pouco mais de relações. Pronto. Ele então começa a dizer pra Ilka que ele gosta dela, certeza. Ele começou a avaliar muito ele começa a surtar e respirar fundo quando fala dela, enquanto pensa que aquele modelo de combate Archer permite ele ouvir e ver todo tipo de coisa agora. Ele começa a dizer novamente
claramente que não tá interessado nela. E se ele gostar dela, é melhor ele parar com esse joguinho e ir atrás dela. O cara fica sem palavras, enquanto na sala, o café esfria e a coca esquenta. Ele pensa que é impossível para ele. Um pouco depois, ele já está fazendo um treinamento próximo da boca de um vulcão. É uma base de instalação, um lugar extremamente quente e cheio de fumaças vulcânicas. O treinamento daquela vez é meditação. Ele precisa manter a calma, independente de toda a situação. Enquanto o professor medita, ele começa a falar com o professor e perguntar como ele agiria diante de uma briga dentro daquele escritório. Mas ele disse que só diria se ganhasse. O Protinha pensa que tinha capangas armados dentro e fora do escritório. E talvez não teria nenhuma forma de sair ileso sem uma arma dali. Será o que o professor teria feito? O professor então começa a dizer que ia para debaixo da mesa se uma briga tivesse começado. Ele então começa a perceber que o professor não teria chance alguma de se esconder. Afinal, todos estavam armados. O professor começa a dizer que aquele garoto ia acabar com todo mundo, mesmo que tomasse algumas balas. E se ele não estivesse lá? Ele ia tomar a arma de Alep e fazer ele de refém. Bem previsível. Deve ter imaginado várias formas de acabar com aquelas lutas. Aqueles guardas iriam meter bala nos dois. Afinal, aquelas gangues sempre mudam de chefes dessa forma e sempre arranjam alguma desculpa para mandar o chefe pra vala. E quando o nosso prota tivesse virado o alvo de todos, ele iria pra cima e depois eles escapariam por uma passagem secreta que tem ali. Prota pensa que ele não só previu o que faria, mas também pensou em uma fuga, superando a previsibilidade do Luca. O instrutor então se levanta e diz que, em línguas antigas, Arques significa sentidos de águia. Aquele estilo de combate usa todos os recursos possíveis do cérebro para ampliar totalmente sua intuição. Então ele agora compreende os efeitos colaterais no cérebro. Foi um efeito por ter posto o seu cérebro no limite. Ele então agora compreende que se colocar o equipamento da legião, não vai ser capaz de usar Arque vítima. Ele achou que o Protinha ia levar vários meses para perceber isso, mas foi mais rápido do que ele pensava. O Prota se lembra que vai receber uma legião assim que se tornar parte da guarda imperial. Aquela legião mecânica é a maior arma do império e ninguém pode usar ela por muito tempo. Ela utiliza bastante memória e também usa um chip de CPU, dando assistência a recursos do cérebro. Então não vai sobrar nada, nenhum resquício de Arques Victema depois que ele tiver essa armadura. Aquele instrutor escondeu isso dele, sabendo como ele ia reagir depois de saber isso. Se ele soubesse que não poderia usar esse poder de combate depois de equipar a armadura, ele nunca ia querer aprender esse estilo de combate. Ele então levanta e sai, agradecendo ele por ser o seu professor. Mas Kinoan logo diz que quando ele mudar de ideia, ele vai estar ali, enquanto ele permanece profundamente grilado. Vocês estão ligados que o poder de previsibilidade do professor é extremamente alto e provavelmente previu toda essa situação, certeza. Então já se passaram 3 meses e lá está um líder de centurião, Eilas Custória. Ele pergunta como o Luke está e ele só diz que vem treinando bastante, afinal não tem feito nenhuma missão. O cara só disse que ele já é bom bastante, então ninguém vai dar missão pra ele ali ainda. O Citirão então disse que ouviu rumores que ele esteja treinando com Kinoan nos últimos dias e aparentemente o alto escalão já deve ter descoberto tudo sobre a luta dele no mercado negro outro dia, até sua participação no Coliseu. O cara então pergunta se ele está treinando Arques Victema. O Prota então diz que não mais e ele já deduz que o Prota desistiu, mas ele sabe que Arques Victema não pode ser usado por um guarda da legião e isso vai ser uma habilidade bem inútil para um guarda imperial, e deduziu que ele acabou de descobrir isso e desistiu de aprender o sistema. Ele então começa a dizer que aqueles que não possuem talento são enviados para Kinoan e aqueles com talento percebem que aquela habilidade é muito inútil. É por isso que aquele cara é o único usuário da arte Arques Victema da guarda imperial. Prota então pergunta se o comandante quer que ele continue aprendendo, mas o comandante logo diz que precisa apenas se dar bem com Kinoan. Talvez isso signifique continuar aprendendo Arques, e isso é uma ordem. Eu acho que Kinoan moveu os pauzinhos. O Prota não entende por que o comandante está preocupado com um soldado aposentado, e vindo de um superior, uma pergunta vai soar extremamente hostil. Ele então diz que vai continuar aprendendo. O comandante diz que está de olho, afinal ele é do tipo de pessoa
pessoa que costuma voar bem alto. Enquanto o comandante ali observa o seu braço robótico, ele já deduz que o nosso prota tá ali atrás. Voltou rapidinho, hein? O prota então não diz nada, enquanto o instrutor logo diz que não vai perguntar nada pra ele. O prota percebe que ele foi aceito fácil, que ele aceitou o nosso prota fácil demais. Hoje, eles estão no setor de nível baixo, observando alguns capacetes. E ele continua a dizer que as crianças de hoje em dia gostam bastante daqueles brinquedos. E quando ele era mais novo, ele ficava observando essas coisas. E um cara ali logo disse que se ele quiser alguma coisa é melhor ele procurar por si mesmo. Mas o instrutor diz que vai pegar tudo e pergunta se ele faz entrega. Caramba, aquele cara vai comprar tudo. Então, eles vão ao orfanato, no setor de nível baixo, no 47º orfanato. Ele diz então pro nosso prota levar a caixa pra dentro e descansar. Mas olha só quem vai levar as caixas pra dentro. Aquele bombado, gritando muito, dizendo que Lucas chamou ele ali só pra isso. Começa a dizer que aquele cara tá pensando que ele virou empregado dele agora, dizendo que falou que ele era pra ser chamado talvez uma luta de gangues. O protinho logo diz que não precisa de ajuda pra lutar. Enquanto analisa ele usando seu olho, pensa que o novo implante deve ter deixado ele bem melhor e não foi um gasto tão inútil assim. Ele então pergunta quem é aquele cara. Ele parece ser extremamente poderoso, afinal nem Alep levantou nenhum dedo contra ele, mas ele nunca ouviu falar daquele cara. Mas o protinha disse pra ele ficar completamente pianinho, senão ele vai perder a cabeça novamente. Ele então deduz que aquele ali é o orfanato que ele cresceu e talvez ele esteja fazendo caridade ali hoje. Então várias crianças saem de lá, agradecendo bastante. O moço bonito e o moço com cara de Thanos, cyberpunk, feioso. O cara começa a dizer que aquelas crianças são muito mal criadas, enquanto elas começam a brigar bastante pelo brinquedo. Ele pensa que o mais forte sempre vai vencer e nada é justo ali. Então, se o outro quiser o brinquedo, ele tem que ficar mais forte também. Então, o instrutor chega um pouco mais próximo e pede para conversar com o Luca, a sós. Ele começa a dizer que aquele orfanato não paga muito bem as pessoas, mas o diretor dali é um gordo e com certeza deve estar vendendo as coisas das crianças, certeza. O próprio então pergunta se ele cresceu ali e ele diz que não se lembra onde cresceu. Ele só parou no orfanato mais próximo e que provavelmente ele deve ter visitado o orfanato em que ele tinha crescido. Enquanto Luca permanece analisando, ele parece ser um soldado aposentado normal, um velho soldado sem glória, com seu sistema completamente quebrado. E talvez esse também seja o futuro de nosso Luca. É claro, se ele tiver sorte de vir até ficar velho. O cara então diz que vai ser completamente franco e pergunta quem deu a ordem dele voltar. Será que foi o capitão Ailas? Luca então se assusta com a pergunta e logo vira seu rosto, pensando que nunca vai poder encarar aqui no ano de frente. Afinal, ele saberá se for mentira. Como? Como ele sabe das ordens do cinturão-chefe? Na verdade, será o quanto aquele cara sabe? Aquela situação parece um pouco perigosa para ele. E talvez o professor saiba algo do cinturão-chefe. E talvez ele pode ir para Vala agora. O instrutor então diz que ele tem que permanecer calmo, senão a situação pode ficar um pouco mais complicada e ele pode acabar matando o garoto tentando se defender. Luca começa a suar frio e começa a dizer que ele é um soldado do Império, apenas isso que ele deve saber. O instrutor então começa a dizer que ele sabe muito pouco e não sabe nem o caminho que ele deve tomar, e é natural que ele siga as ordens do superior dele sem contestar nada. Aquele cara é um tipo de soldado ideal que o Império deseja, e a primeira vez que ele veio até ele não foi porque ele quis, e sim porque ele foi manipulado pelo Império desde que os superiores deles viu como ele conseguiu manipular a trajetória daquelas balas. Finalmente eles teriam a pessoa correta para aprender a arte Arquia Victema. Não foi por vontade própria que ele decidiu aprender tudo, e sim foi por causa do sistema do Império. Prota começa a pensar que ele conheceu um inimigo bastante poderoso durante aquela missão, e ele foi em busca de mais poder, tentando obter ela com seu instrutor. Foi tudo porque ele quis, e não foi o Império que manipulou ele que fez essa escolha. O instrutor começa a dizer que todos são escravos de alguém, alguns sabem e outros não. O instrutor então já calculou todas as ações de nosso Prota e sabe que ele vai recusar a verdade, mas ele é forte, e se ele quiser falar tudo para eles, ele pode dizer. O Prota não acredita nas palavras daquele instrutor, mas o chefe, o Centurião, disse que era para ele voltar e aprender Arquias Victema. E ele começa a duvidar do Império, afinal tudo que ele quer é sucesso. Ele começa a ficar baqueado com as palavras do instrutor, mas se até mesmo o desejo por poder não for a própria escolha dele, então ele não passa de uma marionete. Um tempo
tempo depois, na sala de treinamento simulado, o nosso prota não conseguiu reportar ao centurião e começa a pensar que ele deve estar fazendo algum tipo de teste psicológico para ver as possibilidades dele ser afetado por algum tipo de ideologia, e talvez a pontuação dele seja extremamente baixa, e o Império controla a cabeça de todos, e quem se opor a ele, mesmo com ideias, um pau pode cair a folha por ali, e no pior dos casos, eles podem tirar ele da posição de guarda imperial, enviar ele para o campo de trabalho forçado e virar um escravo, e Kryuan sabe que ele ia hesitar desde o começo. Infelizmente, se ele falar para Eylas o que aconteceu, ele vai ter que fazer um teste psicológico. Então, Ilka começa a sair da sua cápsula de treinamento simulado. Um prota então joga a garrafa de água para ele e ele pega. Aquele cara tem treinado bastante e não vai ficar para trás de Luka. Ele começa a dizer que, um tempo atrás, Ilka disse que os nobres manipulam os testes e muita gente sabe disso, mas depois disso, nenhum deles passa pelo treinamento. Como que ele passou pelo exame de aptidão psicológica. Se ele tiver algum segredo, é melhor ele dizer. Ilka então começa a dizer que é perigoso perguntar isso para ele, mas eles estão completamente a sós ali, e realmente tem um jeito, e tudo o que ele precisa fazer é criar uma versão de si mesmo do lado de fora, esconder sua verdadeira natureza dentro de si, ou seja, selar as partes de si mesmo que deseje esconder. É assim que se passa no exame psicológico. Então ele começa a dizer que é simples. Quando você sofre um acidente e perde memórias, parte da sua personalidade muda por causa do trauma. É só ele fazer da mesma forma. O cara não entendeu bulhufas do que Ilka disse. O cara começa a dizer que se ele continuar agindo como um soldado leal, o seu eu leal vai suprimir tudo que há dele na mente dele. Ele se lembra que 2 meses antes de fazer o teste, ele acordava todos os dias e orava pela vida do imperador, assim como seu pai fazia também. Mas tinha um problema bastante grave em fazer isso, porque afetava bastante a personalidade real dele. E ele, em algum momento, ia acabar esquecendo quem ele é de verdade. O Luka não entende como ele aprendeu isso, enquanto o Luka pensa que ele só precisa agir como o eu dele do passado. Afinal, ele só pensava em ter a melhor pontuação. Mas o eu de antes, que não conhecia Eli e Kryuan. Ilka então pede para Luka tomar cuidado, que manipular o teste psicológico é extremamente perigoso. Ele então recebe uma ligação de Kryuan bem na hora. Um pouco tempo depois, eles já estão ali num setor inferior, e o treino de hoje vai ser de ação, bem simples. Aquele prédio foi tomado por uma gangue. Ele então começa a analisar Kryuan, e Kryuan age como se não tivesse acontecido nada, o que faz ele parecer uma pessoa ainda mais manipuladora. Kryuan continua dizendo que ele tem apenas 20 segundos, é para ele derrubar todos os membros da gangue dentro da sala. Ele então estraçalha os controles da porta com sua mão de aço, enquanto lá os caras estão completamente de boa. Ele então entra na sala e o guardinha logo pergunta o que ele quer. Um cliente nunca entraria daquela forma ali. Ele começa a analisar que tem 3 armados do lado de fora e um cara com a sua arma no coldre, enquanto o outro ali parece ser o líder, e também tem um no banheiro. O cara começa a apontar a arma pro moleque e diz que não planejou estraçalhar os miolos de um moleque logo de manhã. O protinha dá vários socos naquele cara de forma completamente inesperada. Aqueles socos são tão fortes que arremessa aquele cara pra cima, e todos ficam sem acreditar no que tá acontecendo, interrompendo um jogo de cartas, enquanto ele tá pensando em se acalmar um pouco batendo nesses caras. Uma ótima forma de se acalmar, né, galera? Tá com raiva? Bora bater em alguém, assim ele vai ficar de boa. A arma dele então se solta e cai bem na mão do prota, enquanto os caras já estão mirando suas armas em direção ao nosso protagonista, e ele já tá armado e começa a meter fogo em todos ali naquela sala, mandando pra terra do pé junto todos, menos o líder. O líder então diz pra ele morrer imediatamente e começa a mandar bala também, mas nenhum acerta. O nosso prota então só dá um tiro e já manda o chefia pra vala. Então, de repente, entra um cara ali, bem rápido, perguntando o que tá acontecendo. Carai, meu irmão, o cara poderia ao menos arrumar o cinto, né não? Ele então percebe que o chefe foi pra vala. O prota então diz pra cara que se ele não quiser morrer, é melhor ele ficar inconsciente agora. O cara então olha pra sua arma de choque e dá um choque em si mesmo, ficando inconsciente. Agora só falta um no banheiro. Ele então abre o banheiro e vê uma mulher dentro do banheiro. Kryuan calculou toda a ação, que demorou 12 segundos, e começa a bater palmas metálicas pro protinha. O prota ainda permanece extremamente grilado, querendo dar cabo de todos que estão ali naquele prédio. Mas o chefia, instrutor, diz que matar as pessoas ali vai mudar as regras daquele local. E ele sabe muito bem o que acontece com as pessoas fracas no mundo. E aquela mulher teve um destino cruel por não ter poder suficiente para se defender. E ele viveu tentando não acabar do mesmo jeito, mas olhando para ela, sentiu um completo sentimento de desgosto sobre quão injusta é toda aquela sociedade. Ele então continuou treinando com Kryuan dia após dia no setor inferior, enquanto Kryuan
Kinoan não dava nenhum tipo de informação para ele. O sentido daquele treino é fazer ele aprender a lidar com situações completamente desconhecidas. O mais distante dali, na oficina de reparação, uma mulher recebe eles na recepção, com bastante respeito. O nome dela é Gilda. Ela então pega um copo de café com óleo pro instrutor e um copo de café sem óleo pra Luca. Aquela é a mulher que ele salvou aquele outro dia. Ele então se lembra daquela mulher que ele conseguiu resgatar recentemente daquela gangue. Ela tinha sido sequestrada por longos meses e teve que passar por várias situações horrendas e aguentar todo tipo de coisa, mas a sua mente não foi abalada por causa disso. Graças a isso, ela continuou mantendo uma vida normal. E a gangue foi atrás dela porque ela conseguiu dar abrigo a uma amiga que tinha roubado o dinheiro da gangue. Assim, acabou virando boneca da gangue. E a amiga dela provavelmente está morta. Essa garota também é do orfanato. E ela tem um talento extremamente alto para engenharia. Então, ele financiou toda a educação dela, de forma anônima. Então, significa que ele já conhecia ela. Mas, de repente, olha só quem tá ali. Um cyberpunk shapeado. Ele então pede uma coquinha, enquanto ela diz que o sistema dele tá sobrecarregado. E ele não pode beber. Gabriel se tornou o fiel escudeiro dela. Afinal, um ajudava o outro. Ela era a mecânica dele, enquanto ele protegia ela. Então, ela termina de servir o café para os três, enquanto Gabriel começa a dizer que os chefões de gangues estão começando a se unir para poder mandar ele para vala. Kinoan logo diz que vão parar de ir ali por bastante tempo. A garota fica sem acreditar que eles vão ir mais na loja dela. E ele só diz que pode ser por alguns meses ou até anos. Mas ele só foi ali porque aquele cara mandou. E ele não permite que ele venha sozinho. Essa vai ser a última vez que ele vê essas duas pessoas. Ele começa a pensar que aquela garota passou por coisas extremamente ruins. E depois disso voltou a trabalhar normalmente. E o Gabriel continua lutando. Ele então começa a tomar seu café, se agarrando à ideia de não sentir pena dos dois. Afinal, não ir ali de novo pode ser a melhor escolha para ele agora. Enquanto pensa que aquele café é extremamente amargo. Um pouco depois, no escritório do líder Centurião, ele começa a relatar toda a história pro Centurião. O Centurião então começa a explicar toda a história de Kinoan. Ele foi um soldado que foi treinado um pouco tarde demais, mas aquele tempo era tempo de guerras e o Império aceitava qualquer oportunidade de aceitar qualquer tipo de pessoa, já que era um caos completo. E até ele não sabe como prever os movimentos de Kinoan. E quando esse chefe era um recruta, ele já era um membro extremamente importante da Guarda Imperial. E ele era o maior especialista em missões secretas. Um cara começa a dizer que Kinoan gosta realmente do nosso prota. Ele já enviou alguns soldados até ele, mas não duraram muito. Ele começa a dizer que o nosso prota é incrível, então vai marcar todo o seu teste psicológico, como o Luca previu antes. O cara então começa a dizer para Luca que tem dois tipos de soldados no Império que recebem esse tipo de missão: os que são eliminados em segredos e os que recebem recompensa por jurarem suas vidas ao Império. E espera que Lucas seja a segunda opção, e ele está apenas seguindo ordem. Luca então diz que espera uma bela recompensa caso ele termine essa missão. O comandante então diz que ele vai adotar Luca como filho, se tudo correr bem. Imagina Luca Custória. Agora lascou. O líder do Centurião quer adotar ele como filho, um órfão. O nome daquele cara é Eilas Custória. Aquela família dele é uma das mais renomadas de todo o Império. Os robôs do Império começam a realizar o teste, enquanto um deles começa a detectar expressões de felicidade na cara dele. Voltamos então para Ilka, na sala de treinamento. O cara tá treinando com força total contra dois sacos ao mesmo tempo. Ele continua dando vários socos e chutes de forma extremamente rápida, pingando suor para tudo que é canto. Depois que ele finaliza todo o treino, ele pega uma pasta de óleo e começa a passar em todas suas juntas metálicas. O cara treinou tanto que até as juntas dele começaram a ranger. Caraca! O prota então começa a suspeitar das ações de Eli, enquanto Eli pergunta se ele conseguiu passar no teste. Mas é claro que o prota passou. Afinal, Eli conseguiu passar todas as informações que o prota precisava. E Eli só diz que em breve vai precisar de um favor de nosso prota. E um tempo depois, eles já estão lá, na frente do comandante Centurião. E agora eles vão operar sobre as ordens especiais dos militares. E o combate deles é mandar para vala os rebeldes para o seguinte: lá fora tem 3 famílias guiadas pelas famílias Ramones. Lilian Ramones. Agora ele entende o que Eli queria. Todos os soldados ali então começam a entrar dentro do camburão da nave. Ele então se apresenta para tudo como Luca, o líder do batalhão 210. E todos ali batem continência para ele. Os caras colocaram um soldado em treinamento como líder de um batalhão inteiro. Os caras estão pensando em usar ele de qualquer forma. O batalhão foi dividido em 2 esquadrões, com um total de 27 soldados cada. E também tem um vice-líder do batalhão, o sargento Kodirak, que vai apoiar Luca. A maioria dos membros daquele esquadrão são veteranos, e cada
cada um deles sabe que são apenas ferramentas de soldados em treinamento, e eles sabem que vão ter que seguir ordens de um superior no qual não tem habilidades suficientes em guerra. Então ele vai ter a difícil missão de controlar todos. Ele então começa a dizer a todos que ele é o superior ali, e qualquer tipo de desobediência vai resultar em punição, esmagar toda a resistência deles e comandar eles à força. Um sargento ali então diz para Luca conversar um pouco com ele, e Luca então agarra a mão metálica daquele sargento e joga no meio de todos aqueles soldados, dizendo que ele ousa colocar a mão em superior sem a permissão. E aparentemente aquele sargento acha que nosso prota é um otário só por causa que ele é novo. Luca então começa a andar calmamente, dizendo que ele é do setor inferior assim como todos, e ele até cresceu em um orfanato, mas mesmo assim eles não sabem o motivo real de ter tanta diferença entre todos ali e ele. E o motivo é simples, porque ele é extremamente mais poderoso do que todos ali. Se eles não entenderem agora, vão entender daqui a pouco. Ele vai ser o líder de batalhão, melhor que qualquer um que eles já viram. Todos ali começam a baixar a cabeça, e o sargento diz que vai ser mais cuidadoso com o líder de batalhão. Agora aquele cara percebeu que ele não escolheu o caminho mais fácil. Um pouco mais distante, no forte inimigo rebelde, um posto avançado do exército imperial, lá está Ilka, dizendo que o prota não conseguiu se manter calmo e acabou batendo em um membro do batalhão. Que coisa, né? O prota só diz que se ele for gentil, não vai acabar recebendo respeito de ninguém. Então as luzes se apagam e o comandante começa a explicar toda a situação. Os inimigos estão posicionados perto das relíquias da civilização arcana, e todos os fortes arcanos estão sob o comando deles agora. O campo está em volta de duas paredes, e também tem uma barreira de proteção atuando como domo de proteção, e tem várias torretas armadas prontas para atirar. Tem 5 delas ali, e quem vai entrar primeiro vai ser o 11º Batalhão Blindado. Ele vai tomar a frente e destruir todas as torretas, e o resto vai se espalhar por todos os lados. Ele então percebe que todos os membros do Batalhão Blindado usam armaduras completas. Aquilo ali vai ser uma carneficina, e o Império não tá poupando forças para essa operação. O comandante então começa a encerrar aquela reunião, dizendo que a operação vai começar em 1h30. Então, já do lado de fora, os dois ali conversam. Ele achava que eles iam agir como suporte. Ilka então começa a dizer como a família Ramones é. Luca então começa a dizer que, mesmo que Eli seja próximo da família Ramones, eles não podem se envolver com traidores. Afinal, nem a família de nobres pode ser salva se isso acontecer. Ilka então começa a dizer que apenas espera que, se houver alguma chance, ao menos Lilian possa ser salva. Luca começa a dizer que Ilka tá passando dos limites. Tentar salvar aquela guria vai ser extremamente perigoso. Se ele for pego, vão matar ele. Então começa a sair dizendo que isso foi um aviso. Agora eu comecei a achar que os dois vão partir para lados opostos, literalmente. Com as habilidades novas de Arques, ele sabe que aquele cara vai tentar salvar Lilian a qualquer custo, e pro bem dele, ela tem que morrer, e ele espera que isso aconteça em meio à guerra. E ele começa a rezar para que ele não encontre ela com vida. Esse é o maior desejo dele como soldado do Império. Luca, a caminho da guerra, pensa que as partes mais importantes do corpo são o cérebro e o coração. Desde que esses dois órgãos estejam intactos, um guarda não pode morrer. E o Império consegue trazer um soldado de volta, usando tecnologia cibernética. Um dos soldados ali se aproxima de Luca. O cara começa a dizer que averigou todas as informações referentes a Luca antes de conhecê-lo. E ele é incrível. Ele começa a dizer que ele tem mais de 10 anos de experiência como soldado. E talvez Luca possa escutar um pouco o que ele tem a dizer em combate. Afinal, ele não é tão fraco quanto Luca pensa. Luca só diz pra ele que ele não tem problema nenhum em escutar quem não mente pra ele. O cara então agradece e sai, e eles continuam seguindo em direção aonde está a rebelião. Quando chegam um pouco mais próximo, a porta metálica do camburão se abre, e vários soldados com armaduras cibernéticas saem de lá. Aquela é a primeira leva, a Brigada Armada de Myrmidon. O Império conseguiu produzir aquelas unidades em massa. Depois que eles destruírem as torretas, vai ser a vez do pelotão dele. Então eles partem para atacar as torretas com força total em direção ao domo da rebelião. Eles ativam cada vez mais a força. Estão chegando muito próximo do domo. Eles então começam a percorrer em volta do domo, descobrindo aonde está a força central da energia de todo o domo. Então o cara detecta. Eles então começam a mandar vários mísseis em direção ao domo. Todos explodem em sequência, causando uma enorme explosão em toda a área.
Depois que toda a poeira baixa, eles percebem que nada aconteceu com o domo. Então eles tentam destruir o domo com outra arma agora, dando vários golpes no domo com uma espécie de lâmina. Todos os sentinelas ali continuam atacando o domo de forma consecutiva, e aquele domo de energia começa a se rachar. Um dos guardas imperiais ali abre um buraco no domo usando uma lança. Finalmente eles conseguiram quebrar aquela barreira. Agora só precisam destruir as torretas, e eles vão em direção às armas, começando a contagem regressiva em 1 minuto para poder chegar no centro. Depois que eles conseguirem completar a missão deles, a força de supressão vai entrar, mas se caso eles não conseguirem, a maioria do pelotão do nosso prota vai para as terras do pé junto. A maioria das torretas já foram neutralizadas. O plano está indo como previsto. Todos ali ficam alegres. O número de baixa vai reduzir drasticamente. E eles então começam a sair de lá, do camburão, e esse vai ser o momento que ele vai tentar testar suas habilidades. A missão deles consiste em investir de diferentes lados da base inimiga, e o objetivo deles é aniquilar todos os rebeldes. Aquela base, além de ter um domo terrestre, também tem um labirinto gigante embaixo, e a profundidade dela passa dos 100 metros. Eles têm um mapa antigo, mas os rebeldes alteraram bastante esse local. Eles continuam avançando no território inimigo cada vez mais, em meio a bombas e explosões e minas terrestres. Avistam uma porta. Eles então entram lá dentro, em um túnel que parece estar abandonado. Um prota segue liderando, enquanto o cara diz que talvez encontre várias patrulhas ali dentro. Mas Luke já entende que talvez se Luke morrer, os superiores vão botar a culpa nele. Luke então fecha seu capacete e diz pro vice-comandante que não tá nem aí pro que vai acontecer pra quem fica depois da morte dele. Ele segue em frente, com força total. Todo mundo ali fica extremamente grilado com o nosso prota. Ele então decide encontrar primeiramente aquela garota antes de Eli. Talvez ele já tenha entrado ali dentro. Ele observa lá em cima uma espécie de arma, enquanto o cara chama a atenção dele. O prota então balança sua espada e dá um golpe naquela arma. Ele começa a elevar seus sentidos ao máximo, audição, visão, olfato, tato, paladar, tudo ao máximo. A velocidade dele começa a aumentar drasticamente e os caras nem conseguem acompanhar ele mais. Ele consegue sentir todos os seus batimentos cardíacos, seus vasos sanguíneos se dilatando, o seu pulmão enchendo e esvaziando, e o seu sangue cada vez mais aumentando a temperatura. Ele se depara com um portão. De repente, aquele portão se abre, enquanto ele ainda está parando de se movimentar. Os soldados ali dentro observam que aquele é um guarda imperial, e nos momentos seguintes, ele já está lá dentro, enquanto os caras ainda estão tentando mirar nele. Ele sacou a sua espada, enquanto os caras estão atirando, e começou a defender de todas aquelas balas e mandar todas elas de volta para os soldados. Ele então parte para cima e começa a fatiar vários ali, de forma extremamente brutal. Os soldados ficam aterrorizados, sabendo que vão para a terra do pé junto. Então um deles decide usar uma bazuca naquele espaço fechado ali. Ele então atira com a bazuca no prota, e o prota corta aquele projétil no ar, estourando todo ele. O cara fica incrédulo, sem acreditar no poder desse soldado. Em meio à fumaça, ele só vê uns olhos vermelhos, e lá está ele saindo da fumaça, indo de encontro àquele soldado da resistência. E Vral foi para a vala. Nos momentos seguintes, o restante dos soldados chegou ali no local e observou toda aquela carnificina, enquanto Luca diz que eles chegaram tarde demais para a festa. Se eles não conseguirem se apressar, vão perder todo o show. E assim terminamos por aqui. Cara, eu achei bem parecida com o Cyberpunk, hein? Com algumas peculiaridades. E eu tenho premonições que nosso prota, ou Ilka, vai se rebelar contra o Império, porque as razões do Império não me parecem claramente ações boas para o povo. E o prota frequentemente se pergunta se as ações dele estão certas ou não. Afinal, ele ainda tem dúvida se quer se tornar uma máquina como aquela. Então, eu estou ansioso para ver como termina aquela história. E aquela mecânica ruiva ali poderia facilmente se tornar a namorada dele, com certeza. Ela ia ser bem útil na história. É nóis, e fica com o próximo vídeo.